Em inglês, tá? Não falou em línguas ainda. Ela não se converteu, a moça aqui, tá? Pra quem não entendeu, ela só falou que tá gravando agora. Então vamos lá. É, o Senhor colocou um tema no meu coração que é sobre um assunto, né, que é a cura de pai e mãe dentro de nós. Então, quando nós carregamos conteúdos densos na nossa alma, né? Quando nós carregamos uma interpretação daquilo que nós vivemos lá na nossa infância e a gente ainda não processou essas interpretações, a gente ainda não curou, a gente não ressignificou e mais ainda, a gente ainda não entendeu o propósito daquilo que a gente viveu. Muitas vezes nós nos defendemos desse próprio conteúdo. E nos defender desse próprio conteúdo faz algo em nós que nos conecta muito com o mundo externo. Nos coloca muito nesse lugar de, né, a nossa alma vai buscar muito numa identidade que a gente constrói no mundo, uma identidade daquilo que eu acredito que vai ser uma satisfação para mim, para o meu sistema eu realizar. Eu busco projetos, eu busco poder pessoal, eu busco performance, eu busco muitas coisas no mundo externo e pouco nesse mundo interno. Só que o Espírito Santo, ele está nos chamando para esse lugar do sentir. E nesse lugar do sentir, eu preciso voltar para mim e me reconectar com aquilo que eu ainda não processei dentro de mim. E uma das coisas que o Espírito Santo falou muito hoje é sobre pai e mãe e sobre como nós julgamos a história dos nossos pais. Então, por exemplo, todo mundo tem uma história de pai e mãe que concorda, que não concorda, que discorda, que julgou. Ah, eu não concordo com o casamento dos meus pais, eu não concordo como que meus pais viveram a vida. Eu trago todo um julgamento deles. E todo esse julgamento que eu trago deles, eu repito na minha vida, de alguma forma. E hoje o Espírito Santo, ele confirmou isso, porque eu atendi uma cliente hoje que ela me contou que o que aconteceu no casamento dela aconteceu exatamente igual na história da sogra dela. Então ela tá tendo tá em processo de divórcio, ela tá num processo de dificuldade no casamento, e agora ela está buscando a Deus, ela quer buscar de Deus uma resposta, mas até então ela estava, né, tentando viver, tentando acertar, tentando buscar do jeito dela, e ela repetiu exatamente a história que aconteceu na vida da sogra dela e na história dos pais dela. E aí, a gente conversando, e eu falei, você viu como você repetiu essa história? Você consegue perceber que existe, né, uma não concordância com os teus pais? Uma não concordância com quem eles são? Um juízo de valor sobre eles? Uma não aceitação, uma resistência à realidade? Você consegue perceber? E ela falou assim, agora, chamando atenção para esse assunto, eu consigo. Só que isso, gente, talvez se ela tivesse visto lá atrás, isso teria resolvido 10 anos de casamento. Isso teria trazido ela para um lugar de consciência que hoje ela está tendo essa possibilidade. Mas como que a gente tem acesso àquilo que a gente plantou, não no reino de Deus, a gente plantou na nossa alma, por causa da dor da nossa alma? A gente percebe quando a gente enfrenta a escassez. Então, o que que é escassez na nossa vida? É que nós levantamos um altar nesse lugar de adoração para o nosso próprio poder pessoal. Nós, na nossa justiça própria, levantamos um altar a nós mesmos. E idolatria é um pecado dos mais graves para o Senhor, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, naquele assunto, eu não entreguei a Deus. Naquele assunto, eu estou vivendo o quê? Repetição de padrão. E isso é considerado caos para a Bíblia. Isso é considerado dia mau. O que que é o dia mau? O dia mau para a Bíblia é o dia em que eu não manifesto a glória do Senhor e eu estou vivendo repetição de padrão. Isso é o dia mau.
Então, nesse assunto na minha vida, que eu tô só repetindo um padrão na minha família, ali eu tô vivendo escassez. E por que que eu tô vivendo escassez? Porque eu ergui um altar de adoração a mim mesmo. E esse altar de adoração é uma identidade, é uma forma de pensar, de agir, de se comportar que eu trago lá de trás. E essa parte em mim ainda não se converteu. Ela não entregou a glória a Deus. Porque o que é conversão? Não é fazer todo o ritual. Conversão é entregar todo o poder a Deus. Então, às vezes, no meu casamento, eu tô lá. Ah, porque meu marido não muda, mas é porque eu nunca entreguei isso a Deus. Eu nunca levei as minhas queixas a Deus. Eu tento controlar meu marido. Eu tenho que falar pra ele o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não tem, e isso e aquilo. Mas eu não levei as minhas queixas a Deus. Então, eu não entreguei o poder a Deus e Deus ali não pode fazer. Então, isso é uma idolatria. É uma forma onde eu estabeleço o poder pessoal. E isso nasce de uma justiça própria. Onde nasceu essa pessoa julgadora que eu sou? Na minha infância. Onde nasce essa porção em mim que não confia em Deus. Por isso não entrega na minha infância. Onde lá atrás eu não concordei com pai e mãe. E aí eu construí um juízo de valor sobre eles. E sobre esse juízo de valor, eu julgo as pessoas, eu julgo a mim mesma, né? Então, é, se muitas pessoas viveram a ferida do abandono, eu considero que eu não sou boa o suficiente. E eu passo a buscar um perfeccionismo, uma performance, cobrando de mim mesmo um padrão que eu estabeleci para mim. Só que eu nunca alcanço, né? Então são as pessoas cansadas e sobrecarregadas dos dias de hoje. Porque tá em algum ponto fazendo a força do seu braço. E ali eu vou apresentar escassez de relacionamentos, escassez financeiro, escassez emocional, escassez do próprio plano de Deus para minha vida. Então, quando Deus falou, eu quero que você fale de pai e mãe, e o que que é pai e mãe? É a minha interpretação sobre papai e mamãe. É a história deles? Não, porque eu tenho que deixar a história deles com eles. Como eu não consigo deixar, eu estou vivendo repetição de ciclos, eu estou vivendo escassez, eu estou vivendo idolatria. Então, por exemplo, essa pessoa que eu atendi hoje, ela está vivendo repetição de padrão, do mesmo padrão do casamento dos pais dela e dele, ela está vivendo na vida dela. E por quê? Porque na história dela, ela não concordou com pai e mãe. Não com os comportamentos. Ela, os comportamentos de pai e mãe lá eram inaceitáveis para qualquer pessoa que, né, busca constituir uma família. O que aconteceu lá não é aceitável. Só que ali ela aprendeu a julgar, ali aprendeu a defender a sua própria bandeira, ao que ela acredita é o certo, o que ela acha que tem que ser é o certo, e ali construiu-se o quê? Justiça própria, dura serviço, arrogância, soberba, e dentro dessa justiça própria, né, eu falo que existe a árvore que constrói esse fruto, é uma árvore chamada cuja as raízes é o orgulho. Então visualiza, a raiz é o orgulho, o caule. Lembra que eu falei? Não tenta entender, gente. Só vai junto com a aula, Deus vai abrindo assuntos aí. Depois nós vamos trabalhar as coisas um pouco mais espirituais, mas só deixa a coisa acontecer. Então a raiz dessa árvore, porque a gente tem que estabelecer fundamentos, tá? Então a raiz dessa árvore é o orgulho. O caule chama-se incredulidade. Ali nasce um espírito de orfandade e bastardia. Né? Eu tenho que fazer porque Deus não vai fazer. Então nasce o orgulho, essa árvore vem a incredulidade que sustenta a árvore, e os frutos: controle, manipulação, justiça própria, soberba, né? Que é se achar melhor que Deus, arrogância, controle, vitimização. Então, são esses os frutos. Mas qual que é a semente, a raiz que eu falei? Orgulho, né? A raiz é o orgulho. E qual que é a semente? Qual que é a semente? Qual que é a semente dessa árvore? Qual que é a semente da árvore? Qual que é a semente da árvore que tem como raiz orgulho, caule, incredulidade, os frutos, a gente vê controle, vê vitimização, a gente vê o espírito de manipulação, a gente vê é, solidão, escassez. Qual que é a semente disso?
A semente. E o Espírito Santo me pediu assim, ó, vocês têm que arrancar essa semente. Porque o Espírito Santo nos diz lá em Jeremias 1,17, você tem que arrancar, derribar, destruir para então plantar e arraigar. Você tem que primeiro arrancar e quem arranca somos nós. Então, qual que é a semente? A semente. A semente chama-se. Sabe que lá no Éden, não concordância é fruto. É o fruto, é a resistência, é a realidade. A frustração. Aí não é do jeito que eu quero, a pessoa não faz o que eu quero, não vem aquela, sabe, aquela couraça assim já de defesa, você já não sente raiva, né? Tudo isso é fruto, né? Tudo isso é comportamento, tudo isso vem. Qual que é a semente, gente? Lá no Éden não tinha uma árvore? Essa analogia não é minha, né? Essa analogia é da Bíblia. Tinha uma árvore. E é a árvore do conhecimento. Então, qual que é a semente do orgulho? Por que eu não pergunto para Deus? Porque eu acho que eu sei. Por que eu tomei as decisões da minha vida sem perguntar para Deus? E enfrentei as consequências? Por quê? Porque eu acho que eu tenho conhecimento, não é verdade? Então, qual que é a semente dessa árvore? O pecado é errar o alvo, né? O pecado, a Bíblia chama de pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. Então, por exemplo, quando eu tomo uma decisão no meu próprio conhecimento, o que eu faço? Eu erro o alvo. Eu vou ter consequências ali. Eu vou desobedecer, que também é a consequência. Então, qual que é o, a semente? A semente é o conhecimento. O que que a serpente ofereceu para Eva? Não foi se você comer dessa árvore, você abandona a semente, é fruto. Tudo isso é o fruto dessa árvore, tá vendo? Ó? Tudo isso eu vou viver. Eu vou desobedecer, eu vou viver abandono, eu vou construir uma identidade no pecado. Então, a semente dessa árvore é o conhecimento do bem e do mal. Porque, gente, a gente toma uma decisão achando que a gente tá certa. A gente toma decisões e as decisões que nós tomamos fora da vontade de Deus trouxe consequências. Então, qual que é a semente de toda essa árvore que gera todo esse fruto? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós acreditamos que sabemos tomar decisões na nossa vida. Então, ali nasce essa identidade que quer ser igual a Deus. Porque só Deus sabe o que é bom para mim. Só Deus sabe. O plano que ele me chamou para viver antes da fundação do mundo. Só Deus sabe. Só que da onde a gente comeu? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o veneno da serpente está espalhado no nosso corpo. E nós vivemos as consequências desse veneno que nos faz tomar decisões sem a presença de Deus na nossa vida. E onde nós tomamos decisão sem consultar e entregar o poder e se render e buscar e pedir e bater e esperar revelação, a gente vive escassez. A gente vive todos os frutos dessa árvore. Então, por quê? Porque a raiz dessa árvore, a raiz que sustenta essa árvore é o orgulho. Porque a gente quer ser como Deus. Foi assim que Lúcifer caiu. Então, qual que é a semente? A semente do conhecimento. Do conhecimento. E isso vai, à medida que a gente cresce, ó, a gente já nasce com essa semente, e à medida que a gente cresce às vezes num lar que aconteceu isso e aquilo, e ali a gente foi construindo uma justiça própria. A gente foi construindo uma forma de julgar, a gente foi construindo uma forma na nossa onipotência infantil de tentar consertar aquilo, de achar que sabe o que é melhor dentro daquilo. E ali a gente foi aprendendo a construir um juízo de valor, uma estrutura de conhecimento. E a gente foi formatando a nossa árvore na incredulidade
incredulidade, colhendo os frutos do controle, da manipulação, da falta de rendição, da falta de posicionamento, da falta de constância em Deus e perseverança. A gente foi construindo todos esses frutos, mas qual que é a semente? É beber do conhecimento. Do conhecimento. E quanto mais a gente se aprofunda disso, a gente deixa o Espírito Santo nos convencer ainda mais das áreas da nossa vida. Hoje eu fiz um momento de oração com uma pessoa, com a Angélica, não sei se ela está aí, um momento de oração onde foi revelado, onde eu e ela bebemos de um conhecimento. E ali eu já tinha visto, e o que eu vi em mim, eu ministrei na vida dela, e Deus me deu mais uma medida de revelação. Porque eu busquei de um certo tipo de conhecimento, houve um ataque na minha filha. Tô. Você mesmo que eu tô falando aqui. E foi muito incrível o nível de revelação que Deus nos trouxe, né, Angélica? E a revelação veio pelo Espírito. E o Espírito me deu mais um nível de revelação. Porque eu lembro que quando eu comi desse conhecimento, entrou um espírito de depressão em mim. Eu fiquei, eu fiquei mal com aquilo. E aquilo atuou na minha filha. Ela teve um ataque na mente e o cristal otolítico dela saiu. Ela teve uma crise de labirintite. E a gente teve que voltar para Curitiba. E eu fui, pela graça do Senhor, eu consegui um encaixe com um dos melhor médico aqui de Curitiba sobre isso, que ele que ensina essa manobra. E uma pessoa desmarcou, eu cheguei em Curitiba, levei ela direto lá e o médico tem agenda para 4 meses. Misericórdia do Senhor. Mas hoje me veio a revelação de que ela foi atacada por causa de um conhecimento que eu bebi. Eu fiz um curso na época, e esse curso, o que, que ele promove? Poder pessoal. Entende? O que, que o curso promove? Ah, se você curar isso na tua vida, você vai desbloquear a tua área financeira. Ó, isso é o conhecimento, isso é a serpente. Todo tipo de desenvolvimento humano que independe de Deus. Ah, se você curar, e aí a terapia entra. Ah, mas então, para eu conseguir um marido, eu tenho que curar o meu masculino e adentrar no meu feminino. Daí tem curso sobre o feminino. Isso é o veneno da serpente. E eu sou, gente, PhD nisso, porque eu sou terapeuta. Então, o que que eu tô trazendo aqui para vocês? Consciência e revelação. Por quê? Porque precisa buscar em Deus. Em Deus. E o que que é? Primeiro, destituir o poder pessoal. Senhor, eu entendo que nessas áreas da minha vida eu estou vivendo escassez, eu estou vivendo controle, eu estou vivendo vitimização, eu estou vivendo solidão, eu não estou vivendo os teus planos porque eu bebi de um conhecimento e eu não busquei de ti. Esse é o primeiro arrependimento que a gente tem que buscar. E o que que acontece com pai e mãe? Nós precisamos aprender aqui a deixar a história dos nossos pais como os nossos pais. E isso é fácil? Não. Isso depende do Espírito Santo. Senhor, eu julguei muito a minha mãe, eu não concordo com a minha mãe, eu não concordo com meu pai, eles fizeram isso, fizeram, o casamento deles foi assim. Senhor, mas em nome de Jesus, eu entrego todo esse juízo de valor. Porque eu passei muito tempo, em nome de Jesus, passei muito tempo presa nessas cadeias de julgamento, Pai. Passei presa nesses, e eu repeti a história deles, eu vejo. E é o que que acontece, na medida que eu julgar, eu serei julgada. E eu repeti muito da história deles, eu repeti muito do padrão deles. E, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que esse conhecimento, esse veneno da serpente, em nome de Jesus, eu vou tirar essa legalidade da mão de Satanás e eu vou entregar na cruz porque o Senhor já me libertou e eu vou tomar posse dessa libertação. Então, me ajuda a curar meus pais, me ajuda a parar de julgá-los, me ajuda, Deus, deixar a história deles para trás, porque as histórias deles trouxeram consequência para a vida deles, mas enquanto eu tô aqui julgando, eu também tô trazendo consequência para minha vida. Então, a gente constrói toda uma estrutura de pensamento porque a gente aprendeu a julgar pai e mãe lá atrás. Que eu concordei, que eu não concordei, que eu tenho mágoa, que eu tenho ressentimento. Tudo isso é, é natural do ser humano. Por isso que eu falo, as coisas da alma, gente, vai ser sempre assim. Todo mundo tem crise com pai, tem mãe, se sentiu abandonado, todo mundo tem ferida da rejeição, do abandono, todo mundo tem uma história, todo mundo continua repetindo essa história e reforçando o problema. Mas nós vamos levar isso para um nível maior e nós vamos falar: Espírito Santo, é verdade, eu tenho isso na minha vida, mas eu vou entregar a ti.
E ali ele vai começar a se manifestar, ali você vai adentrar um lugar profético. E o que é profético? É quando o Espírito Santo tem liberdade. Porque onde é o Espírito de Deus, a liberdade. E qual é a liberdade? De te convencer onde você está presa. É de convencer você do pecado. Olha aqui a tua arrogância, julgando teu pai, julgando tua mãe, julgando isso, julgando aquilo. Mas eu não julgo, Graça. Mas então olha escaneia a tua vida e vê onde você repetiu o padrão deles. Onde você está vivendo escassez. Ali tem julgamento. E ali tem toda uma história por trás que você viu no teu pai, viu na tua mãe. Então você tem que deixar. E isso é um rapaz e mãe. As pessoas se equivocam, elas não entendem o que é um rapaz e mãe. Entende? Honrar pai e mãe é você entender, caramba, é verdade, na vida deles teve divórcio, na vida deles teve separação, na vida deles teve escassez, na vida deles teve depressão. E em nome de Jesus, eu vim agora para não mais repetir essa história. Por quê? Porque eles encheram medidas de ira de Deus, porque com Deus a gente enche medida. Medida de oração, tem que orar, 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 para alcançar algo do Senhor, alcançar revelação, alcançar propósito. Mas também a gente alcança um nível de ira. Quem que foi a ovelhinha, deixou as 99 e foi a uma lá? Eu fui uma que fui resgatada porque eu enchi medida de ira. Chega, ô Graziele, de você viver de acordo com a tua cabeça. E ele se manifestou na minha vida. Isso também foi uma medida de ira. Chega de pecado no teu sistema. Mas quem que encheu essa medida? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavó, todo o meu sistema. Porque se eu conto a história do meu pai e da minha mãe para vocês, só desgraça. Mas eles encheram medidas e eu tenho que ser grata por isso, porque foi assim que Deus ali, ó, não estão dizendo que está no Brasil uma profecia de que vai haver um avivamento, por quê? Porque, gente, nunca teve tanta corrupção no Brasil. Então, está enchendo medidas de ira do Senhor. Então, a gente não tem que ficar falando mal do governo, a gente tem que orar para que o avivamento venha. Eu tenho que orar para que Deus manifeste a glória dele, porque, gente, Deus nunca perdeu o controle de nada. Então, na nossa vida, os nossos pais, o nosso sistema encheram medidas de ira, de pecado. Não foi? O meu sistema encheu. Eu fui a primeira discípula do Senhor Jesus Cristo, eu não vou rotular aqui, da minha família. Então, e hoje já tem 4 cristãos na minha família. Minha vozinha, e domingo meu primo se batizou. E um casal de primos meus também se batizaram. Então, a gente encheu medidas de ira. Então, quando Deus se manifestou na minha vida, é porque, glória a Deus, é porque a gente também, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Andressa me mandou uma cartinha falando que o meu nome Graça significa graça, que o Espírito Santo revelou para ela. É exatamente isso. Então, graça do Senhor, graça sobre graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Essa foi a primeira coisa que o Senhor ministrou na minha vida. Então, então a gente tem que saber que Deus está no controle de tudo. Então, o nosso pai e a nossa mãe, a gente tem que aprender a nos distanciar da história dele. Por isso que a gente tem que casar e ir para longe deles. Por quê? Porque a gente tem que sair daquilo que é conhecido, igual Abraão, sai da tua parentela. A gente tem que sair do que é conhecido. O que que é conhecido para nós? Comportamentos, formas de pensamento, atitudes, toda uma história de plantio deles. A gente tem que sair dessa terra, do que é conhecido dessa parentela e construir a nossa própria. Porque a palavra deixar pai e mãe, o verbo que é deixar, na verdade, é abandonar, está escrito ali. É mais profundo do que só deixar. É para abandonar. Não é para deixar de cuidar, não. É para abandonar tudo que é conhecido, tudo que eles construíram até ali. E isso é honrar, gente. É abandonar tudo que eles construíram para você fazer diferente para a glória do Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça. Então, é para a gente reconstruir a história, a imagem e semelhança do Senhor em nós, não mais de papai e mamãe. A gente não pode refletir eles mais. Por isso abandona, por isso deixa. Por isso para de repetir padrão. Mas por que que eu não consigo? Porque eu ainda julgo. E lá eu construí uma identidade da justiça própria. Uma identidade onde eu acredito que eu me sinto superior a eles. E ali eu desequilibrei todas as relações. Ali eu construí uma identidade
onde na perspectiva psicanalítica, essa identidade, ela é uma ideia infantil de onipotência, é assim que Jung chama. Então, nessa ideia infantil de onipotência, eu tento salvar o meu sistema, eu tento salvar ali papai e mamãe, então eu tenho que construir uma pessoa muito forte, né? Muito cheia de si, muito cheia de argumentos, muito cheia de justiça própria, muito cheia de sabedoria, muito cheia de conhecimento. E essa pessoa com a ideia infantil de onipotência vai para o mundo, vai fazer o quê? Vai ser grande, poderoso, maravilhoso, bem-sucedido, sucesso. Na perspectiva do mundo. Daí eu vou beber e lá eu vou construindo altares, né? Vou construindo altares. O que é ser bem-sucedido no mundo, né? O que é ser bem-sucedido no mundo? Angélica, meu Deus, é. O que é ser bem-sucedido no mundo? Eu construo uma ideia do que é ser bem-sucedido no mundo. E o que Jesus faz quando entra na nossa vida? Ele desconstrói, porque já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele vem desconstruindo a ideia que eu construí do que é sucesso para o mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem amizade com o mundo e amizade com Deus. Não tem como você ser de Deus e querer vencer no mundo. Não tem como. Aí você vai ser perseguido. Graças porque eu sou perseguida. Porque você está querendo vencer no falso eu, na identidade que você construiu por meio da dor, da ideia infantil da onipotência. Por isso nós temos que amadurecer. Por isso que a Bíblia, ela chama de filho o filho maduro, o iós. Significa maior de idade. E tem todo um processo. João começa chamando a gente de filhinhos, que significa tecnon, que significa aquele filhinho vai beber leitinho, até o que come arroz, feijão, com carne e um ovão ainda em cima. E é esse que come arroz, feijão, carne e um ovão em cima, assim, aquele pratão, que se fortalece para vencer tudo aquilo que construiu essa identidade no falso eu, porque lá eu estou sendo perseguido. E não adianta querer usar os argumentos do mundo com Deus. O que eu sei com Deus, mas Senhor, mas eu sou advogada, Senhor, eu conheço de leis, deixa comigo que eu vou aqui, ó. Eu vou aqui na minha justiça própria, aqui, ó, e eu já tenho, né, um canudo de advogada, daí eu vou, né, assim, com mais conhecimento, né? Porque eu sou. Não adianta. Porque Deus não vai usar nada do que eu conheço. Nada, 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 nada. Deus não age no natural, Deus age no sobrenatural. Então, não adianta eu querer usar a estratégia do mundo para vencer com Deus. Eu preciso pertencer a Ele. Pertencer ao Senhor, pertencer. Então, um nível mais profundo. Então, nessa ideia infantil de onipotência, que eu construí julgando meus pais, bebendo dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, achando que eu sei tomar decisões. Eu preciso destituir isso hoje. Então, se tem áreas na tua vida que você quer ver a glória do Senhor, destitui o lugar da performance do poder pessoal, o lugar onde você fez planos, onde você tem ideias, o lugar onde você vai na tua força, o lugar onde você está cansado, sobrecarregada. Você entrega ao Senhor completamente, se rende e fala: Senhor, eu só vou tomar decisões que o Senhor me conduzir. E ali, no coração rendido e quebrantado, Deus não despreza. E aí ele se manifesta de tal forma que você sabe que é Ele. Porque nele, para ele, por ele são todas as coisas. Não tem como negociar isso. Não tem. E a gente fica remendando, colocando vinho novo em odre velho. Não existe como. Porque o odre vai se estourar. Não tem como remendar. A gente é pano velho. Tem que nascer uma nova estrutura de pensamento. Naquela que não duvida, aquela que eu ainda não tenho filho, eu ainda não sou casada, ainda eu não estou vivendo isso, eu ainda não estou vivendo aquilo. E aquela que fala assim, mas no Senhor eu vou viver todas as coisas. E você fica na presença dele, porque ele te alimenta de fé. Ele te alimenta de revelação. Ele te alimenta de como se dará todas as coisas. Ele te alimenta e você vai largando ali, ó, o teu poder pessoal, tua estratégia, tua forma de agir. Ah, mas eu vou lá e fico eu já falei pro meu marido quantas vezes que isso, que aquilo, minha filha, esse é o problema que você vai lá, fala, você não entregou a Deus. Você não levou ele a Deus. Você não se colocou na presença de Deus. Você não buscou estratégias, revelação e conhecimento daquilo que Deus quer. Então é Deus quem vai fazer. E a gente entrega o nosso poder pessoal. Então, se a gente não
trabalha essa identidade em nós, que a gente aprendeu lá, pai e mãe, a não concordar com eles. Tudo que eu não concordo de pai e mãe, eu preciso levar ao Senhor e falar: Senhor, eu não concordo, mas Senhor, eu entrego a Ti todo o julgamento, toda a justiça própria. Ajuda, Deus Pai, a transformar o meu coração nessa área, para que eu não venha limitar os Teus planos para mim, porque o Senhor quer ter liberdade em mim. E, Senhor, eu vejo que eu tenho mágoa, que eu tenho revolta, que eu tenho ressentimento. E ali, quando eu entrego ao Senhor, eu começo a ver a manifestação dele, eu começo a ser guiada por ele, eu começo a sentir ele em mim. Mas quem não curou pai e mãe dentro de si não consegue sentir. Vive só aqui, ó, no cabeção. Aí pode ter ansiedade, pensamento acelerado. Aí eu posso estar vivendo escassez porque é muita coisa que eu estou vivendo. Mas qual que é o lugar que a gente tem que começar essa cura? Graças, tá tudo uma bagunça. Por onde eu começo? A gente tem que colocar esse assunto aqui na presença do Senhor. Esse assunto. Senhor, eu ainda tenho mágoa com o papai, eu ainda tenho mágoa com a mamãe. Eu ainda, olha, eu vejo quando eu lembro de coisas, eu vejo que eu julgo demais, eu vejo que hoje ainda, sabe, eu não tenho uma relação leve, porque eu ainda quero mudar eles, sabe? Porque eu ainda tenho uma história de quem eles deveriam ser, eu ainda quero mudar, eu ainda não consigo deixar eles, sabe, viver a vida deles, eu ainda vejo que eu ainda quero a minha justiça própria, eu quero que seja do meu jeito. Então, esse é um primeiro assunto que a gente tem que trabalhar, sabe? Então, eu tenho que entender que muitas vezes eu não concordo com pai e mãe, eu trago a minha opinião sobre eles. É, eu tenho que ver que eu tenho uma opinião formada sobre a história do meu pai e da minha mãe, sabe? E isso constrói em mim julgamento. Eu julgo a história deles. E isso faz com que eu cresça nesse julgamento. É como se eu me sentisse melhor que eles. Porque eu acho que eu sei o que deveria ter acontecido lá atrás. E eu fico nessa história da justiça própria. E isso a Bíblia chama de justiça própria. E eu fico presa nesse julgamento. Eu construo, né? Eu construo uma história de como deveria ter sido. Então, tudo que vou viver na minha vida é baseado no que eu gostaria que fosse. Quando não é desse jeito, eu me frustro. Eu me sinto frustrada, sabe? Essa frustração é de expectativas não atendidas. Essa frustração eu vou manifestar em todos os meus relacionamentos, na minha vida profissional, no meu casamento, na vida com pessoas. Eu sou aquela pessoa que tudo tem que ser do meu jeito. E aí eu não sou leve, eu não concordo com as coisas. Né? Essa não concordância é uma resistência à realidade. E isso é soberba. Eu acho que eu sei de como a realidade deveria ter sido. E eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Por quê? Porque é isso que cega meu entendimento. A gente pode passar 40 anos no deserto e a gente não vê a manifestação de Deus, porque eu criei uma história de como deveria ser minha terra prometida. E como que a gente deveria chegar lá. E aí eu não deixo Deus mudar minha mente. Eu vou morrer no caminho. Porque eu nunca vai ser do jeito que eu quero. E essa parte em mim é a parte que é machucada, que é ferida, que é cheia de espinho. E essa parte em mim é a parte escrava da minha própria forma de pensar. Então eu construo o controle. Eu construo essa resistência. E Deus, ele é a própria vida, né? A vida é o próprio Deus. Tudo que acontece vai cooperar para o nosso bem quando a gente está debaixo do propósito. Porque existem, a Bíblia diz, né, que há um tempo para todas as coisas e um propósito. Então, para o propósito de Deus se manifestar, tem um tempo e um modo. Para o propósito de Deus se manifestar na minha vida, tem um tempo e um modo. Quando eu quero do meu jeito, eu não vou entender o modo de Deus. E eu vou ficar ali, ó, 40 anos, 40 anos, 40 anos. Então eu construo essa forma de controle, querendo que tudo seja do meu jeito, né? E quando eu não vejo que é do meu jeito, frustração, pode ver como você se sente. Quando algo não sai como é que você, do jeito que você gostaria, você se frustra e você não suporta sentir. E por não suportar sentir, você vai lá querer resolver. Você vai falar com teu filho, vai falar com teu marido, vai ficar construindo uma história de como as coisas deveriam ser. Você vai para a mente de novo, porque você não suporta o sentir, você vai para a mente. Você não suporta o sentir, você vai para a mente. Então,
Eu, como terapeuta, eu passo o dia inteiro escutando histórias. Porque a pessoa não suporta sentir, ela vai para a mente. E aí ela constrói, conjectura, fala, e isso e aquilo. E qual que é o papel do terapeuta? Dar uma outra visão sobre aquilo. Então, ali ela começa, por isso que a terapia é tão importante, ela começa a ter acesso a uma nova visão que ela não está tendo. E ela começa a ver, por isso que terapia é para os fortes, ela começa a ver que ela não é dona da razão. Ela começa a se desconstruir esse lugar tão duro que ela se colocou. Ela começa a ser moldada, quebrada. Por isso que terapia é tão importante. Por isso que terapia começa a quebrar esse orgulho, esse ego. Começa a falar assim: não, não, você está. Existe um outro modo de pensar. E a pessoa vê que ela está completamente equivocada. Tanto equivocada está que está colhendo resultados negativos. É por isso que ela busca terapia, né? Porque ela já não consegue fazer nada do jeito dela. Ela busca ajuda. E o terapeuta vai dar uma nova visão para ela. E nessa nova visão, ela vai desconstruindo aquele lugar tão duro que ela alcançou dentro dela. Eu sei, eu sobrevivi com essas ferramentas e eu não quero abrir mão delas hoje. Então, custa abrir mão das ferramentas que eu precisei para sobreviver até aqui. Então, quando eu começo a perceber, ó, as coisas não são do meu jeito, eu sinto frustração, ó, eu sinto um incômodo dentro de mim. E eu preciso ficar com esse incômodo. Eu preciso não acabar com a raça das pessoas. Eu preciso também não engolir, ficar remoendo, ficar lá 3 dias depois eu lembro da resposta que eu devia ter dado para a pessoa, eu quero ir lá catar a pessoa de novo. Ai, por que que eu não disse isso para a pessoa? Aí eu fico me sentindo uma burra, também uma tapada e fico sofrendo com esse processo. Não é nem falar, nem calar, nem é, anestesiar, não é nem ficar no telefone, né? Nem ver série, nem ficar no filme, nem na comida, nem na atividade física, nem no trabalho, né? Nem no trabalho, que o trabalho é o anestésico número 1 das sobreviventes. Não é nesse lugar de anestesiar, é no lugar de ficar. E esse desconforto você tem que levar a Deus. Esse desconforto, essa dor. E é ali que você vai começar a sentir. Ali que você vai voltar para o processo do sentir. É ali que você vai voltar para você. A terapia, a experiência somática fala que a experiência do sentir é tão insuportável que as pessoas buscam anestésicos. Então, é onde encontramos hoje esse cano de escape aí, né? Que é telefone celular. Né? Agora, quem que usa Deus como esse escape? Porque começa assim, Isaías começa, né, lá falando, porque, né, eu não fui igual aos meus pais, porque chega uma hora que Deus fala para Isaías, fala Isaías, agora fala. Primeiro Deus começa alimentando ele, né, trazendo lá comida, trazendo pão, deixando ele ali perto das águas, até que Deus chega e fala, agora fala Isaías, aí ele começa a murmurar, começa a falar, começa a falar, começa a falar. Então, quem que murmura com Deus? Quem que fala com Deus? Não, a gente tenta resolver tudo aqui fora. Oh, mas essa pessoa me paga o que ela fez. Meu Deus, como é que pode fazer assim? Como é que pode fazer assado? Mas eu nunca lido com o meu desconforto e não levo esse desconforto ao Senhor. E esse é o processo de começar a sentir. Esse é o processo de começar a lidar com as minhas próprias frustrações. E eu não aprendi a fazer isso por quê? Porque eu ainda carrego a história do meu pai e da minha mãe dentro de mim. Foi lá que eu aprendi a segurar. Foi lá que eu aprendi a sobreviver. Foi lá que eu aprendi a usar estratégias para não me conectar com abandono, com rejeição, com frustração, com a opinião deles sobre mim, ou a falta da presença deles em mim, ou a falta de tudo aquilo que eu não tive, ou a presença, o excesso, a cobrança de que eu tivesse muito presente e fosse para eles o que eles queriam que eu fosse. Qualquer que seja a história, eu preciso ressignificar, eu preciso curar. E eu preciso liberar esse lugar da minha alma, eu preciso liberar o sentir da minha alma, porque foi lá que eu aprendi a criar essas estratégias de não conexão comigo. Então, essa não aceitação, essa resistência à realidade, vai construindo o orgulho. O orgulho, que é eu tenho a minha ferramenta de sobrevivência, eu não preciso de mais ninguém. Vai construindo ali um orgulho. Vai construindo ali uma independência, uma soberba, né? Essa é a raiz do orgulho. E eu começo a construir através desse orgulho o quê? A incredulidade. Por quê? Porque ninguém fez por mim, agora eu tenho que fazer, nasce a incredulidade.
nasce incredulidade. Onde a incredulidade, ela me coloca num espírito de orfandade, que são as pessoas que às vezes ou acham que Deus não vai fazer, ou acham que Deus vai fazer porque ela é boazinha. Então, existem esses dois cenários. Então, eu quero fazer para Deus, porque eu sei que Deus vai me aprovar se eu fizer tudo por Ele, e aí Ele vai fazer por mim. Então, continua no meu poder pessoal, continua na performance, continua o poder na minha mão. E eu não quero abrir mão desse poder pessoal, porque foi isso que me trouxe até aqui. Então, eu começo a construir essa incredulidade, né? Eu não acho que as coisas vão mudar. Eu não acho que as pessoas vão mudar. Eu que tenho que mudar as pessoas, eu que tenho que mudar as pessoas, eu que tenho que mudar as coisas. Eu. Ego, egolatria, 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 egolatria. E ali opera. No mundo espiritual, entende? A legalidade que o mundo espiritual precisa para te perseguir no mundo. Ah, porque isso não tá dando errado, é o inimigo da minha vida. Sim, porque abriu legalidade. Então, ia na alma. E Satanás, ele sabe as feridas que você carrega na alma, porque foi ele que plantou. Por quê? Ah, porque um lar disfuncional, Grazi. Ó, eu falo sempre assim, né? Eu olhando pra minha vida, custou tudo pra eu ter uma experiência com Deus. Custou tudo. Custou meu ego, custou minha força, custou. Esse ano, essa é a primeira aula que eu tô dando, inclusive, porque Deus mandou eu ficar quieta. Né? Deus sabia que para mim, se eu ficasse quieta, era custaria essa minha identidade muito formatada na performance. E esse ano todinho ele mandou ficar quieta. Aí eu tinha uma ideia. Aí vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, um curso e não sei o que, mentoria, tal que foi o que eu sempre fiz e sempre construí minha identidade em cima disso. Deus tirou tudo isso. Desconstruiu essa identidade, fala, fica só na minha presença, só na minha presença, só na minha presença. E custou tudo para mim. E aí eu sempre falo, quem que na minha família fez isso? Minha mãe e meu pai não fizeram isso. Eles não entregaram tudo. Então, Deus não estava lá. Gente, custa tudo para Deus manifestar a glória dele na nossa vida. No meu sistema, Deus não estava lá. Deus compartilha de uma graça comum, todo mundo sabe, né? Óbvio, né? Porque Jesus, ele morreu por todos. Mas custa tudo a gente ser o escolhido, aquele que escolhe viver essa vida de entrega. Meus pais não escolheram isso na vida deles. E isso trouxe consequências para minha vida. Então, Deus não estava lá. Então, custa tudo a gente agora, né, retornar para o nosso sistema e resolver toda a bagunça que deixaram na nossa mão. Custa tudo para nós. Então, quando a gente começa a entender que quanto mais eu deixo Deus estabelecer o reino, mais eu vou vivendo a vontade dele, eu vi que não fizeram lá. Deus não estava lá. Então eu preciso tomar posse disso, eu preciso me posicionar nesse lugar, sabe? Eu preciso me levantar contra o inimigo. Eu preciso criar essa ira santa contra Satanás. Entende por quê? Porque foi ele que colocou as feridas. Foi ele que usou pessoas para nos ferir. Ah, onde Deus estava quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo? Era Satanás operando naquele sistema. Imagina. Era, né, a legalidade que a gente traz no nosso sistema que permite que o mundo das trevas atue. São as legalidades. Então, imagina lá no nosso sistema. Então, muitas vezes a gente passou por muita coisa e é por isso que a gente tem que se levantar, buscar em Deus a libertação do nosso sistema. Então, quando e aí eu começo a construir essa incredulidade, sabe? E eu acho, né, que e essa incredulidade faz que as pessoas não vão mudar, as coisas não vão mudar, as coisas são assim mesmo, e eu começo a viver nesse ciclo de controle, de vitimização, né? Entro nesse lugar desse tendão de ferro, né? Como fala lá em Isaías. Eu entro nesse lugar de dura cerviz. E a minha árvore vai dar todos esses frutos na minha vida. Então eu tenho que entrar nesse lugar de cura. Eu tenho que entrar, sair, né? Olhar para essa árvore de orgulho e falar assim: é verdade, Senhor, eu estou colhendo isso na minha vida. Eu estou colhendo os frutos dessa árvore do engano na minha vida. E quando eu
me mantenho nesse lugar, eu me torno juíza da minha própria vida. Quando eu olho para a história do meu pai e da minha mãe, não concordo com eles, não concordo com o casamento deles, não concordo com as coisas que eles fizeram para mim, eu entro nesse lugar de juíza de toda a história. E eu colho, né? Eu fico nessa história. Eu acho que deveria ter sido assim, deveria ter acontecido assim, eles deveriam ter sido assim. Então eu entro muito nesse lugar de ser juíza. E eu preciso entregar isso a Deus. Eu preciso sair dessa resistência. Eu preciso sair desse lugar de controle. Eu preciso sair desse lugar de frustração. E eu preciso entrar nesse lugar de humildade. Eu preciso ir para o Senhor e me render nesse lugar, né? E falar, é verdade, Senhor, eu tenho coisas na minha vida que eu ainda não alcancei, porque provavelmente eu estou presa nesse lugar de julgamento, eu estou presa nesse lugar da justiça própria, onde eu acho que as coisas deveriam ter acontecido desse e daquele jeito, mas eu entrego a Ti esse coração cheio da minha justiça própria, Pai. E eu quero aprender, né, aquilo que o Senhor tem para mim. E eu vou entrando nesse lugar de rendição. Ali, no lugar de rendição, eu escuto o Espírito Santo me convencendo onde mais eu tô presa. Onde mais eu tô presa. Onde mais o veneno da serpente está operando. Onde mais eu não estou ouvindo a voz de Deus. Onde mais porque eu não estou ouvindo, eu não estou vivendo o plano de Deus. E ali eu vou me rendendo nesse lugar e vou entrando no lugar da humildade. Humildade. Né? A primeira bem-aventurança que Jesus prega é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Porque se eu não entro no lugar de humildade, eu não vou viver mais as outras bem-aventuranças que o Senhor ali ele vem pregar para nós. Então a humildade me coloca, e eu falo, o que que é humildade, Grazi? É ver a arrogância. É ver essa árvore do conhecimento que eu estou bebendo. É ver que eu estou construindo uma identidade no mundo para me sentir segura. É ver que eu estou buscando essas coisas e eu não estou entregando a Deus, eu não estou confiando nele. E hoje, esse é o lugar de entrega total ao Senhor. Todo o poder pertence a Ele. E isso é uma verdadeira conversão nessa área da minha vida, onde eu estou confiando, eu vou entregar a Deus, eu vou levar minha reclamação a Deus, eu vou levar minha justiça própria a Deus, eu vou levar esse orgulho a Deus, eu vou levar essa árvore do conhecimento, bem e do mal, e vou deixar o Espírito Santo me convencer onde eu ainda estou presa, onde eu ainda preciso arrancar pela raiz essa árvore, arrancar, derribar, destruir, para então plantar e edificar. Eu preciso entregar isso ao Senhor para Ele começar a renovar minha mente, para Ele começar a renovar a minha mentalidade. E renovar é construir uma nova mentalidade, também não é colocar remendo. É agora eu botar só é, versículo bíblico, né? E isso é a religiosidade. Eu coloco versículo bíblico na minha forma de julgar. Eu continuo julgando, mas agora eu uso a palavra para julgar. Mas agora eu uso as ferramentas que Deus me deu para constranger as pessoas, para me sentir mais especial, né? Que é os crentes se sentem mais especiais que as outras pessoas, né? E aí Jesus, ele vai lavar os pés das pessoas dizendo: sirvam, porque maior é o que serve. Então, a gente, com essa nova mente, vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade, que é o plano que ele já construiu para nós antes da fundação do mundo. Então, o processo da conversão verdadeira é: eu me rendo, Senhor. Eu falo assim, será que ainda tem pecado? Tem gente que fala assim para mim, será que ainda tem pecado nessa área? Eu falo, gente, já começa confessando, não perguntando será, né? Já começa falando que você está errada. Já começa sabendo que você já está errada. Senhor, é verdade. Mas será que está certo esse pensamento? Já começa aceitando que você já está errada, que você está pensando errado, que você está sentindo errado. Então, se já começa a falar, eu me rendo, Senhor, eu fiz tudo errado. E o oposto do orgulho é a humildade. Humildade é ver o orgulho. Humildade é ver que eu é, preciso, né, do Senhor e que eu fiz tudo errado. E nesse lugar de humildade, o Espírito Santo vai ter liberdade. Para quê? Para me convencer do pecado. Para mostrar onde houve arrogância. Para revelar onde houve resistência. Para expor onde houve soberba. Para tratar revoltas antigas. E a revolta mais antiga, gente, mais antiga. Porque quem trabalha pai e mãe, quem fizer esse trabalho direitinho, e nós vamos fazer uma dinâmica aqui, quem trabalha essa é, essa cura direitinho, vai ver que ainda embaixo da revolta de pai e mãe tem a revolta com Deus. Por quê? Porque eu ainda
não concordo com a história como foi. Por que que Deus fez assim na minha vida? Por que que na minha vida foi assim? Sobra para Deus. E eu ainda preciso entregar a revolta para Deus. Eu ainda preciso ver, eu preciso ter humildade suficiente para chegar no ponto que eu falo, eu ainda tenho revolta com Deus. E ali eu entrego para ele, falo, Senhor, é verdade, eu ainda não concordo como as coisas foram. Que isso é revolta com Deus. Não, eu não concordo lá como é que foi lá. Olha o que aconteceu lá. Que meu pai foi embora, eu tinha 5 anos, e daí não sei o que, daí deixou a gente aqui, daí foi lá, daí por causa disso aconteceu isso, isso, isso. Eu não concordo. Só que Deus, ele nos cura e dá sentido a tudo que a gente viveu. E qual que é o sentido? Ele vai começar a trazer pessoas com as mesmas histórias. E ali, quando você ministra na vida de alguém, você vê que um pedacinho da tua história é curado. E você vai começar a ver que tem um sentido. Então, a revolta com Deus, ela vai sendo expurgada. E você vai vendo que existia muita revolta com Deus. E ali você vai entrando num nível de quebrantamento, que ali não tem limite para Deus te revelar. Sabe? Deus revela. Revela tudo. Por quê? Porque você chegou no âmago dessa identidade. Né? Você chegou no mais profundo dessa identidade. Você conseguiu ver. É verdade, Senhor. Aqui está a minha história. Eu deixo o Senhor usar. Foi bom que isso tenha acontecido comigo. E ali eu me rendo. E ali eu faço as pazes com a justiça de Deus. Porque as pazes com a justiça de Deus é justo, Deus, o que eu vivi. É justo o que eu estou vivendo hoje. É justo, Senhor, o que está acontecendo na minha vida hoje. E é só nesse lugar que o deserto vai ser o lugar de passagem e eu chego na minha terra prometida. É quando o deserto, eu vejo Deus se manifestando na minha vida, nas minhas feridas, me curando, me edificando. Para quê? Para que eu adentre na terra prometida e comece a viver os planos dele para mim. Então, é nesse lugar que ele quer nos tratar revoltas antigas, curar feridas da infância, quebrar padrões familiares que nós estamos repetindo. E quem é mãe sabe. Ah, mas eu nunca quis ser igual minha mãe. Padrão familiar. Mas eu nunca quis fazer igual a minha mãe com os meus filhos. Padrão familiar. Ali existe julgamento. E o julgamento é o sinal, onde eu preciso tratar um padrão familiar. Libertar padrões de repetições geracionais. Deus é um Deus geracional. Então, tudo que aconteceu lá atrás vai ter um significado, tudo que acontecerá lá para frente será liberado. Em nome de Jesus. Porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas só há liberdade quando eu entrego o controle. Só a liberdade só existe quando eu entrego o controle. Só há liberdade quando eu entrego o controle. Porque com Deus as coisas são completamente paradoxais. Então, quando eu tô ali achando que eu tô, né, tô no controle, eu tô poderosa, eu tô fazendo, eu tô na minha liberdade, isso é escravidão. Só há liberdade quando eu entrego o controle. Então a cura começa quando eu paro de culpar o outro, quando eu paro de falar do outro, quando eu paro de ver o outro. E isso se manifesta em tudo: meu marido, meus filhos, meu trabalho, as pessoas à minha volta, a igreja, a liderança. Isso, eu não concordo. E é isso que acontece isso. Ah, porque aconteceu isso. Todas as histórias que eu tenho reforçam os problemas, acontecem porque eu tô presa em padrões. Então eu preciso entregar completamente a minha vida ao Senhor e falar: Senhor, me muda. Senhor, me muda. Eu paro de tirar, né? Eu tenho um abajur aqui na minha frente que eu falo: você tem que tirar o foco aqui, ó, do externo e colocar para dentro de você e deixar com que esse scanner do céu faça o trabalho dele. E aí você começa a falar que eu sou o problema. Onde eu abri legalidade, onde eu estou dormindo o sono da morte espiritual, onde eu acho que Deus tem que fazer, mas quando eu olho para minha vida, eu vejo muitas vezes legalidades que eu abri e que eu preciso entregar ao Senhor, mas o que que eu faço? Eu simplesmente finjo que aquilo não existe, passou, tá lá no passado. Não, Jesus já me perdoou, mas precisa haver arrependimento, né? Porque senão as legalidades elas não perdem o seu efeito, né? E a gente
está debaixo de efeitos legais aqui nesse mundo. Então, Satanás ele tem um escrito de dívida. Então, se você pecou, ele tem um escrito de dívida. Entende? Que é o arrependimento e é a obra substitutiva. Então você tira da mão de Satanás, ó, Jesus, ele é meu advogado, ele já militou em minha causa nisso, então eu cravo isso na cruz. Então eu me arrependo. Então esse arrependimento é que faz com que Jesus tenha o direito legal de ser o teu advogado. Senão isso não acontece. Senhor, muda a mim. Então eu preciso entregar, né, aquilo que eu ainda não estou conseguindo enxergar. Não é sobre os seus pais terem sido diferentes, não é sobre as circunstâncias se ajustarem, é sobre você entregar o poder que tomou para si. É você entregar a justiça própria que você acha que você tem. É você entregar toda a história que você contou de como as coisas deveriam ter sido. É sobre abrir mão da ideia infantil da onipotência. A fantasia da criança que achou que conseguiria salvar, consertar, controlar. Você já vê a criança lá querendo, desde a infância, salvar sua mãe. Eu lembro muito bem de ver a minha mãe chorando uma vez que a gente passou por uma dificuldade. Na época tinha telefone, né, nas casas, e a gente perdeu o telefone. E eu lembro da minha mãe chorando porque a gente tinha perdido o telefone. E eu lembro de estar num cantinho assim, né? E aquela criança, ela aprendeu ali a construir algo para nunca mais passar por aquilo, né? Então, ali ela aprendeu, olhando aquela mãe chorando, isso nunca vai acontecer comigo. E ela fez acordos, sabe, internos, acordos inconscientes que levaram ela para construir uma realidade totalmente diferente daquela, dentro do poder pessoal, dentro do orgulho, dentro da soberba, dentro da justiça própria, dentro de toda essa projeção. Eu não vou passar por isso. E aí a gente constrói um plano, um plano. E dentro desse plano a gente vai vivendo a nossa própria história, a nossa narrativa, né? E Jesus, ele é a nossa justiça. Então ele vem nos tirar da narrativa escrava por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa das mágoas, por causa da falta dele que a gente construiu. Ele vem nos tirar dessa narrativa, porque essa narrativa nos leva a fazer acordos com o mundo. E todo acordo que eu faço no mundo, eu dou legalidade para que o inimigo venha roubar, matar e destruir. Então a gente sai desse ciclo em que Satanás nos aprisiona e a gente entrega tudo isso nas mãos do Senhor. Então a gente para, né, de dizer, de querer, né, de consertar, de querer controlar, sai dessa ideia que nasceu na nossa infância. E aí nasce a espiritualidade de verdade, né? Nasce esse lugar onde eu entrego todo o poder a Deus. Eu entrego a liderança ao Espírito Santo. Né? Eu entrego a liderança. Senhor, eu vejo o que eu busquei no mundo, né? Busquei a minha cura, a minha liberdade, busquei a minha segurança, busquei tudo isso no mundo. Mas agora eu entrego conscientemente a Ti. E ali ele tem liberdade para te revelar. Ali ele tem liberdade para começar a estabelecer o reino. Porque o reino de Deus é onde existe um plano, é onde existe uma forma de pensar. O reino é onde tem um rei. E nós somos servos desse rei. E no reino a gente precisa servir. A gente precisa ser submisso à voz do Espírito Santo. Eu preciso deixar ele reinar. O reino é onde ele reina, não eu. Onde a vontade dele prevalece, não a minha. Onde a estratégia dele nos guia, não os nossos impulsos emocionais. Então, se minha alma é guiada pela ferida, pela mágoa, pelo rancor, eu vou usar o meu corpo para buscar satisfação da minha alma. Agora, se a minha alma é guiada pelo meu espírito, o meu corpo vai ser templo do Espírito Santo. E é só nesse lugar que eu vou romper ciclos, padrões, repetições familiares, porque Jesus é a nossa justiça, não o nosso julgamento, não o nosso controle, não a nossa vontade. É quando ele se torna a nossa justiça. O ciclo de escassez se desfaz, o ciclo da graça começa. O ciclo da graça. Porque pela graça nós somos salvos, isso é dom de Deus. Então, a justiça é dele. Ele não pecou. E é por isso que nós tomamos a justiça dele, nos revestimos dele. Usamos
Tem um pastor que eu gosto que ele fala, a gente pega o cordeiro, tira a pele dele e se reveste. É assim que Deus olha para nós, revestidos da pele dele, do cordeiro. E o cordeiro é digno de toda honra e toda glória. É revestido dele que a gente alcança justiça no Senhor. Não é trabalhando para ele, não é fazendo nada para ele, não é jejuando para ele, não é jejuando para nós, é tudo para ele. É uma estratégia dele, é um mover dele. A gente jejua para matar a carne, não para alcançar benefícios. A gente jejua para dizer, Senhor, a tua presença é tudo que eu quero, tudo que eu preciso, não para alcançar. Ah, vou jejuar porque eu tô aí num propósito assim, é, forte, né? Então preciso aí de oração forte, igual a pessoa espera o pastor orar, a pessoa espera todo mundo orar, mas ela não entende como é que o pastor consegue favor de Deus. O jejum é uma forma de conseguir, pastor, o favor. Então, ao invés de eu depender de uma pessoa, eu mesmo vou buscar esse favor de Deus, buscando a presença, buscando a satisfação nele, buscando o quebrantamento nele. Então, é mais fácil buscar nele do que a gente esperar em pessoas, do que a gente esperar em lugares. Então, Deus nos deu essa possibilidade, a graça. A graça. Então, sintetizando aqui, deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. Ele, por ele que eu estou vestindo a minha vida. Então, quando nós começamos a curar, então o ponto aqui hoje, de tudo que foi dito, fundamentos, né? A gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer na presença do Senhor. A gente precisa amadurecer. E amadurecer é amar as coisas duras, amar as coisas difíceis. Nós vamos precisar entrar num nível de quebrantamento, entrar num nível de sentir o Espírito Santo por meio da cura das nossas emoções, da cura da nossa alma. E como é que a gente começa a acessar esse lugar? Sentindo e acolhendo o que a gente sente. Só que a gente tem que aprender a fazer isso, porque a gente só aprendeu a dissociar da realidade, a gente aprendeu a se desconectar das nossas emoções, a gente aprendeu quando sente um desconforto, já vem, ó, toda uma história. Tem um livro que chama Agilidade Emocional. Ela explica esse processo. Ela diz quando a gente sente, a gente é fisgado. E quando a gente é fisgado, a gente começa a construir um filme em Technicolor. A gente se torna diretor. E a gente começa a falar, não, porque a pessoa é assim, porque ela sempre é assim, porque ela fez isso pra mim, porque é isso e aquilo é outro, aquilo outro. E aí eu trago toda uma carga emocional que me leva a ficar na minha mente remoendo, 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 pensando e criando estratégias. E eu preciso parar nesse momento, respirar e falar: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu tô com raiva agora. Espírito Santo, eu estou sentindo aqui, ó, que a pessoa falou isso, mas isso causou em mim uma dor de abandono, uma dor, uma tristeza. Parece que ela é minha inimiga agora. Parece que eu não tenho valor para ela. E ali eu acessei uma solidão, um medo, uma angústia. E isso, na verdade, me acompanha há muito tempo, Senhor. Espírito Santo, cura isso em mim. Em nome de Jesus, mostra onde isso começou na minha vida. Mostra onde eu já me senti assim na minha vida. Espírito Santo, eu entrego a Ti essa dor, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. E a gente precisa praticar. Aqui é um lugar seguro para a gente começar a fazer isso, praticar. Por quê? Porque na hora que bate a dor, nós não temos ferramentas. A única ferramenta que a gente tem é que a gente constrói durante a vida. Então, tudo que é conhecido é mais seguro. Então, quando a gente é acionado e inundado emocionalmente, o nosso sistema nervoso, ele simplesmente reage, ele ativa um lugar em nós. O nosso sistema nervoso autônomo acessa o simpático tônico, o nosso sistema simpático, que é o pé no acelerador. E a gente vai agir conforme está programado já dentro do nosso sistema. Então, por isso que a Bíblia diz: não se conforme com o jeito que você é, com o jeito que você age. Não pegue a forma que te transformou nisso quem você é. Não se conforme com essa vida. Não se conforme, mas renove a sua mente. Então, é esse lugar onde a gente pegou essa forma, onde a gente age dessa forma, onde a gente já tem um automático, uma estrutura de reatividade formatado, a gente precisa praticar em lugares que a gente não está tão ativado emocionalmente. Então, eu preciso fazer isso. Ah, eu fiquei meio estressadinho, eu já tenho que falar: Espírito Santo,
Eu entrego a ti essa dor, eu entrego a ti esse momento, ó. E aí eu começo a dar nome às minhas emoções. E quando eu dou nome às minhas emoções, eu começo a ter intimidade com ela. Eu começo a ter intimidade com aquilo que eu tô sentindo, eu começo a dar nome. Eu começo a acessar meu sistema, é, o meu cérebro límbico, uma estrutura do meu cérebro límbico, que é onde ali ficam as emoções. E eu saio desse sistema mais primitivo, no meu tronco encefálico, que é aquele cérebro mais reptiliano, que chamam, que onde eu só reajo. Eu luto, fujo ou congelo. Meu sistema nervoso ele está automatizado nisso. Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu congelo. Então eu tenho que sair desse lugar preparando o meu sistema. Por isso que a oração é uma forma de eu começar a entregar as minhas emoções, falando para o Espírito Santo e dando nome a elas. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu posso, por meio da oração, já falar: Espírito Santo, ó o que esse homem fez para mim. Ó lá, ele meio que grosseiro comigo. Aí eu fiquei brava. Tô aqui, ó. Ai, tô sentindo raiva desse homem. Meu Deus, quanta raiva desse homem. Meu Deus, quero pegar ele pelo pescoço. Meu Deus, quero torcer esse homem. Meu Deus, olha isso, mas eu entrego a ti. Espírito Santo, eu entrego. Espírito Santo, eu tô vendo aqui a minha raiva, meu rancor, e faz tempo que isso aqui tá em mim, Senhor. Faz tempo, na verdade. Eu sou muito rancorosa. Nossa, eu sou rancorosa, sou brava, sou ruim. Sou ruim. Desde lá da adolescência. Sempre fui ruim, sabe? Tem que falar com o Espírito Santo, é em espírito e em verdade. E ali você começa a ter intimidade com ele. Você começa a ter intimidade com você. Olha, você começa a se conhecer. Você começa a abrir caixinhas. É verdade, sempre fui brava. Ó, eu achando que todo mundo, né? Eu sou alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Essa sou eu. E aí eu falo de todo mundo, né? Alecrim dourado. Não, eu tenho que começar a ter intimidade com aquilo que eu sinto, começar a ter intimidade com aquilo que tá brotando aqui. E ali nessa intimidade comigo, eu vou entregando ao Espírito Santo e vou construindo intimidade com ele, vou falando: Espírito Santo, me ajuda. Meu Deus, Espírito Santo, eu preciso de ti. Olha lá, senti, meu Deus, olha como eu sou braba, como eu sou nervosa, como eu sou. Em nome de Jesus, eu sou, sabe? É verdade. Olha, eu trago essa dor ainda lá de pai, de mãe, é verdade ainda, né? A minha mãe fazia isso pra mim, isso me magoava, Espírito Santo. Ali você já começa no manto. Manto. Você já começa a puxar e se arrepender e entregar. Você já começa numa oração. Você já começa ali se entregando, se rendendo. Você já começa a sentir. Você já começa a deixar essa emoção aparecer. E você começa a ser sua segurança. Você começa a falar: não, eu vou cuidar de mim. É verdade, olha quanta raiva tem aqui, Espírito Santo, mas me ajuda a me curar. Eu sei que o Senhor pode. O Senhor é poderoso para fazer muito mais e abundantemente além do que eu estou te pedindo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me convence do pecado. É verdade, Espírito Santo, eu entrego tudo a ti. Chega de usar máscaras. Chega de falsidade. Chega de esperar que o outro mude. Chega, Espírito Santo, eu quero estar satisfeita em ti. O Senhor pode me curar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai renovar, o Senhor vai se manifestar. Espírito Santo. E ali você começa, sabe, a adorá-lo. Eu preciso de ti, o Senhor é maravilhoso. Olha quantas coisas o Senhor fez. E você começa ali a ter um relacionamento. A única coisa que Deus quer de você é relacionamento. 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 E você entrega a ele, você confia nele. E ali ele vai estabelecendo paternidade. Ele começa a tirar esse espírito de orfandade. Que porque você acha que não teve pai, não teve mãe que acolheu tuas emoções, isso a maioria não teve. Isso vem de geração, 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 geração lá de. A gente não teve mãe e pai que acolhesse a gente. E pode ver, você faz isso com o teu filho? Você consegue chegar nesse nível de acolhimento com o teu filho? E dizer: nossa, filho, é verdade, você tá com raiva, mas aqui, mamãe tá aqui, não sei o quê. Pode botar essa raiva para fora? Não, a gente age com eles da maneira que agiram com a gente continua repetindo o padrão. Então, nesse lugar onde você vai entregando para o Espírito Santo, você vai falando com o Espírito Santo. Você vai criando o relacionamento. E dentro desse relacionamento você será curada. Dentro desse relacionamento você vai receber revelação. Dentro desse relacionamento você vai saindo das fortalezas.
Dentro desse relacionamento, você vai quebrando os argumentos, toda a história que você construiu, achando que tinha que ser assim, essa. Entende? Você começa a ter revelação dele, ter um relacionamento com ele, se sentir satisfeita nele. E isso ninguém pode tirar de você. E é isso que transforma a tua vida, isso que transforma o teu relacionamento, tua intimidade, teu testemunho com o Senhor. E é isso que vai gerando unção em você, porque não adianta você falar pá, da palavra de Deus, se você não tem essa unção, se você não tem esse nível de quebrantamento, se você não tem esse nível de entrega, de rendição ao Espírito Santo, você vai ser como um sino que retine, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente vê tanto medo, por isso que a gente buscou tanta segurança, por isso a gente reclama tanto, por isso a gente é tão ingrata. Por isso a gente quer que as pessoas sejam do nosso jeito. Tudo é por medo, medo, insegurança, 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 insegurança. Mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. E a gente tem que se aperfeiçoar nisso, nesse lugar, para a gente gerar frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. E que a gente não colhe fruto de arrogância, de soberba, de controle, de incredulidade. Que a gente colha frutos dignos de arrependimento. É, a minha vida era essa, mas olha o que o Senhor fez. É isso que é dignos, frutos dignos de arrependimento. E ali, à medida que a gente vai entregando toda a nossa justiça própria, e começou lá na história de pai e mãe. Então eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui. Cadê? Deixa eu só olhar aqui, peraí. Aqui. Nós temos até as 10. Já estamos aqui 1h30, gente. Meu Deus, como passa rápido. Então, vou fazer uma dinâmica, tá? É, 10 minutinhos no máximo, e aí tem para perguntas, e aí interação um pouquinho para eu entender se vocês entenderam, aí falar um pouquinho de vocês, mas eu gostaria de fazer uma dinâmica para quê? Porque tudo entrou na nossa mente, tá vendo? A gente tem informação, 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 informação. A gente tem que pegar essa informação agora e deixar isso descer um pouquinho mais. A gente tem que se render, né? Porque a informação não transforma, ela tem zero potencial de transformação, mas começa na informação. Comece estabelecendo fundamentos, comece estabelecendo um lugar de conhecimento, mas conhecimento é uma experiência que eu tenho com o conhecimento. Por isso que às vezes essa informação ela vai se multiplicar, porque a minha ideia aqui não é nem explicar muito, mas também plantar sementes, tá? Então é plantando sementes que elas vão a partir do tempo que vocês vão vivendo as experiências, vocês vão lembrando desse conhecimento, vocês vão lembrando de partes disso e eles vão se integrando em vocês. Por isso que conhecer a Deus é uma experiência pessoal com ele. A palavra conhecer significa como quando uma mulher conhece um homem, é uma experiência física, como quase um ato sexual. Então isso se manifesta num corpo, ele ganha um corpo dentro de você, né? E é assim que a gente vai estudando a Bíblia também, encorpando ela. Ela tem que fazer efeitos. E por seus efeitos a gente vai vendo se ela vai se manifestando. Então, eu gostaria aqui de pedir para todas vocês fecharem, né? Eu vou falar já para vocês fecharem os olhos, mas eu vou explicar um pouquinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer a imagem de pai e mãe, porque não é pai e mãe o problema, é a imagem que eu construí sobre eles, tá? E a gente vai abrir esse campo, abrir. Com o passar dos dias, Deus vai ter liberdade de ministrar no teu coração o resto, tá? Então nós vamos abrir esse campo. O que está limitando? O que está limitando Deus de convencer do pecado e mostrar onde pode ter justiça própria, não concordância, resistência, falta de perdão, tá? Porque sem perdão, a vida trava. Tá? A vida é perdão. Então, onde eu tô vivendo escassez? Não tem perdão naquela área. Tá? Não tem perdão. Tem justiça própria, tem ressentimento, tem mágoa. E aí a gente vai abrir um campo para que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar vocês. Para que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar vocês. Para que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar vocês. Então, nós vamos trazer a imagem. Você vai lembrar de papai e mamãe. Grazi, eu fui adotada, não conheço papai e mamãe. Você vai ver uma imagem.
Pode ser que você não tenha, né? Eu já atendi pessoas que não conhecem o pai. Mas você vai trazer uma imagem. Meus pais são separados, você vai ver os dois de mão dada. Ah, meu pai, é, eu, qualquer que seja a desculpa, você vai simplesmente pensar no teu pai e na tua mãe de mão dada, tá? E você vai ver eles na tua frente. E você vai deixar aquilo que você sente por eles aparecer, tá? E independente do que seja. O Espírito Santo, ele vai continuar ministrando e te mostrando onde há não concordância, resistência, onde há justiça própria, onde há uma história que você construiu sobre ele. E à medida que você vai sentindo isso, olhando para eles, você vai entregando para o Espírito Santo. Olha aqui, Espírito Santo, eu entrego isso aqui, ó. Eu tenho raiva deles. Ah, eu amo meus pais, mas eu construí uma idolatria com eles. Ah, a minha mãe era assim, meu pai era assado. Então você vai entregando. Então eu quero que você faça esse exercício. Você vai sentir a emoção aparecer, ela aparece dentro de você. Se você já conseguir dar nome, que isso depende de intimidade com as tuas emoções. Se você não conseguir dar nome, você só vai entregar, ó. Tô sentindo aqui um aperto. Você vai falar do jeito que é possível para o Espírito Santo. Mas você vai entregar a ele. Você vai entregar. E você vai dar liberdade para que o Espírito continue esse trabalho de limpeza, de restauração, de entrega e de fé, tá? Porque incredulidade acha que coloca você num lugar duro que você que tem que resolver isso. Aí você não fala sobre assunto que você não sabe lidar com isso, você nem fala de pai e mãe, você nem fala, nem toca no assunto. Ah, já passou, tá lá atrás. Não, 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 não. Não, 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 não. Então você vai olhar para isso, conectar com isso e você vai entregar agora para o Espírito Santo. Então nós vamos fazer essa dinâmica, tá? Então quero que vocês fechem os olhos e se coloquem numa postura relaxada, tá? É, e você vai trazer a imagem de pai e mãe. Você vai trazer a imagem de pai e mãe na sua frente. Você vai imaginá-los na sua frente. Imaginando seu pai e a sua mãe de mãos dadas. E vendo que você é metade seu pai e metade sua mãe. E tudo aquilo que você dá relação com eles sente dor, gera dor em você. E eu quero que você veja que toda dor que você carrega da relação e da história deles está se manifestando em você. E eu quero que você entregue agora o Espírito Santo. Espírito Santo, tudo isso que eu não concordo da minha mãe está dentro de mim. E está gerando realidades na minha vida. Espírito Santo, tudo que eu não concordo do meu pai está aqui dentro de mim e está gerando realidades. Se você não concorda que o teu pai foi embora ou te deixou, ou a forma como ele pensava, como ele tratava sua mãe, o que ele fazia, tudo isso está dentro de você, está operando efeitos na tua vida. Por isso eu quero que você diga: Espírito Santo, eu te entrego. Eu te entrego, Espírito Santo. Eu te entrego agora, porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre disso que eu carrego, porque não faz parte da minha história. Tudo que você vê na relação com a tua mãe, toda não concordância, todo desconforto ao lembrar dela,
Todo julgamento está dentro de você agora e está operando efeitos na tua vida agora. E você vai dizer: Espírito Santo, me liberta. Espírito Santo, eu entrego a ti, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é poderoso para me curar. Eu entrego agora a ti. E eu renuncio todo julgamento, todo argumento, toda pretensão, toda fortaleza que me aprisionava dentro dessas dores, desconfortos, julgamentos, acusações. Eu entrego a ti agora, Espírito Santo. Me liberta, Espírito Santo. Me liberta, porque isso está gerando efeitos na minha vida. Isso está trazendo consequências para minha vida. Espírito Santo, eu entrego. Espírito Santo, eu entrego agora. Espírito Santo, cura em nome de Jesus dentro de mim, onde eu fui machucada, sim, onde eu fui ferida, sim, é o Senhor que vai me curar, é o Senhor quem vai fazer, não são mais meus pais, não é mais o julgamento, mais a dor, mais o ressentimento que vai limitar o teu agir. Mas o Senhor vai me curar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai me curar. Eu tomo posse agora dessa palavra. Eu reconheço, em nome de Jesus, toda dor, todo julgamento, toda justiça própria, onde tudo isso me aprisionou, onde tudo isso me fez buscar no mundo preenchimento desse vazio, dessa dor, dessa solidão, dessa história que eu construí. Mas eu entrego tudo a ti agora, Espírito Santo. Vem me curar. Cura as feridas do abandono. Cura as feridas da rejeição. Cura as feridas do ressentimento. Cura as feridas da mágoa. Cura, Espírito Santo, agora todas as feridas abertas desde a minha infância. Espírito Santo, vem curando, vem curando, vem curando, vem curando. Que as águas que correm do teu trono, Espírito Santo, venha sobre a minha alma seca, árida, que muitas vezes esperou que pessoas viessem me ajudar, me acolher, me amar, dentro da minha justiça própria. Mas em nome de Jesus eu entrego agora a ti, Espírito Santo. Vem me cura, vem me enche, vem me liberta, vem me alimenta, vem transforma, vem constrói em mim a tua vontade. Tu tens liberdade para me convencer do pecado, de toda a atitude que eu fiz por causa dessas dores que eu carregava, desses julgamentos que eu carregava. Mas agora estou livre, eu entrego a ti. Espírito Santo, tu tens liberdade para me curar, para manifestar a tua graça e a tua misericórdia. E eu quero que você imagine abraçando teu pai e a tua mãe, abraçando nesse abraço de amor, cheio do Espírito Santo, você abraçando os dois e dizendo: eu libero vocês. Eu libero vocês da tentativa de salvá-los. Eu libero vocês do julgamento. Eu libero vocês da justiça própria. Espírito Santo, me enche e agora abraça eles, cheias do amor do Pai, do amor do Pai, do amor do Pai, sentindo que esse amor liberta você de tudo aquilo que você julgava, condenava, de tudo aquilo que você esperava deles. Você agora, em nome de Jesus, abraça eles e diz: eu liberto e libero vocês. Vocês são livres de todo julgamento, de toda acusação, de toda história. Dentro do meu coração, eu vou agora buscar, no amor de Deus, liberar vocês. No amor de Deus, liberar vocês das minhas acusações, julgamentos e justiça própria. No amor de Deus, eu libero vocês. No amor de Deus, eu liberto vocês. E no amor de Deus, eu me torno livre. E eu declaro: eu sou livre. Sente essa liberdade dentro de você. Sente essa liberdade dentro de você. Eu sou livre.
Eu sou livre. Espírito Santo, me enche do teu amor e me cura. Eu sou livre. Eu sou livre para agora ter um relacionamento contigo, para ter agora, em nome de Jesus, me render a ti. Eu me sinto livre agora, Espírito Santo, para deixar o Senhor agir. O Senhor agir. E eu busco mais de ti. E eu entrego tudo a ti. E eu levo tudo a ti. E eu construo esse relacionamento, Espírito Santo, agora cheia do teu amor, cheio da tua graça, cheia da tua misericórdia. Espírito Santo, vem e me cura, vem e me enche. Aleluia. E começa a agradecer, Espírito Santo, obrigada. Espírito Santo, eu sou livre. Eu declaro vida em abundância. Eu declaro vida em abundância no Espírito, porque foi isso que Jesus conquistou para você. Uma vida cheia do Espírito dele. E você começa a dizer: sim, eu quero mais de ti. Eu quero manifestar a tua luz. Eu quero manifestar teus dons. Eu quero manifestar a tua liberdade. Eu quero manifestar em nome de Jesus, os teus planos, os teus propósitos. Eu quero manifestar a tua graça. Eu quero manifestar a tua misericórdia. Eu quero mais de ti. Eu quero mais. Eu quero mais. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor está aqui. Me perdoa por não considerar o meu relacionamento contigo a coisa mais importante do mundo. Mas agora estou aqui. Eu me entrego a ti. Espírito Santo, é o Senhor que me cura. É o Senhor que me preenche. É o Senhor que me satisfaz. É o Senhor. E você agradece a Ele. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego a vida das tuas filhas aqui, Paizinho, nessa manifestação do teu Espírito nelas. Oh, aleluia! Teu Espírito é vida, teu Espírito é abundância, teu Espírito é gratidão, teu Espírito é amor, teu Espírito é domínio próprio, teu Espírito é fé, teu Espírito é abundância, teu Espírito é paz, teu Espírito é justiça, aleluia! E se manifesta mais e mais agora, Espírito Santo, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, aleluia! Oh Espírito Santo de Deus, vai curando cada uma das tuas filhas, em nome de Jesus, vai tomando, Paizinho amado, em nome de Jesus, esta atividade que estamos fazendo como uma entrega a Ti, em formato de oração, em formato de gratidão, em formato da Tua presença. Nós te amamos, Espírito Santo, vai enchendo o coração de cada uma, que cada uma agora sinta a Tua presença real, manifesta, em nome de Jesus, a Tua presença irresistível no coração. Deixa o Espírito Santo te amar, derramar do amor dele. Vai, Espírito Santo, enche as tuas filhas, enche o coração delas do teu amor, enche elas da tua paz, enche elas da tua shalom. Aleluia! Espírito Santo, vem e enche as tuas filhas agora, vem manifestando em nome de Jesus, porque teu Espírito é verdade, em nome de Jesus, caindo por terra toda mentira, todo engano, toda acusação do inimigo. E agora, manifesta o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Enche o coração delas do teu amor. Aleluia. E começa a agradecer. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, aleluia. Aleluia. Glórias a ti. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Tu és poderoso, maravilhoso. Oh, Ramaio, Severelelelele, o Espírito Santo. Aleluia. 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 E deixa ele aumentar essa presença no teu coração agora. Enche a presença dele. A presença dele manifesta. Sente a presença dele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E silencia agora. E contempla. Contempla. Silencia. Respira bem fundo e acolhe tudo que você sentiu agora nessa aula. Acolhe com empatia, com acolhimento, amorosidade. Eu quero que você se imagine dando um abraço em você. Se imagine não, passe os teus braços em volta de você e acolhe tudo que o Espírito Santo deixou aí dentro de você agora. E dentro desse abraço, sente a presença do Espírito Santo real, viva e eficaz. Você só precisa dele. Deixa ele te amar, deixa ele te curar, você só precisa dele. Obrigada, papai. Obrigada, Espírito Santo. E sente a presença dele. Respira fundo.
E solta o ar, solta todo o peso, solta toda a carga, solta toda a tua musculatura. E leva essa prática para o teu dia a dia. Você deixando tudo aquilo que você sente que é desafiador para você, entregando para Ele, mas se acolhendo nesse abraço, se acolhendo nessa entrega ao Espírito Santo, se acolhendo dentro do amor dele e dentro, porque o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que é paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e fé. Que o fruto do Espírito, só o Espírito pode trazer tudo isso. Seja manifesto e que cada vez mais você sinta e busque a presença dele no teu dia a dia, deixando ele se manifestar cada vez mais. E quando vier aquela emoção mais forte dentro de você, quando vier aquela memória de dor, de sofrimento, você vai nesse lugar de relacionamento com o Espírito Santo, entregar a ele, contemplar ele e manifestar. Deus é amor, e aquele que está em amor está em Deus e Deus está nele. 1 João 3,16. E você vai deixar o amor dele manifestar quem ele é na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meninas. Então, é isso um pouquinho desse conteúdo da nossa aula, um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração. Se alguém quiser falar, tem tanto no chat aqui, tem tanto aleluia, aleluia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser abrir o microfone, então, aí fica à vontade. Deus seja louvado. Aleluia. Que benção. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Que benção. E alguém quer falar um pouquinho de como foi? Trazer um testemunho, uma palavrinha? Ou que conseguiu perceber na aula, né, também da cura, né, da libertação. Eu trouxe um pouquinho do conhecimento para estabelecer fundamento. E aí esse conteúdo vai reverberando. Se alguém quiser trazer uma palavra, podem falar. Só destravar o microfone daí aqui. Grazi, Olá, Marisa. eu quero te agradecer por esse ensinamento que eu percebi agora que eu não sabia conversar com o Espírito Santo, sabe? E assim, eu estava sentindo essa falta, estava sentindo que estava faltando algo espiritual em mim, assim, eu me chegar mais a Deus, eu conversar, sabe? Me abrir, e às vezes não dizer a ele tudo que realmente estava sentindo, todas as culpas, né, que a gente tinha com essa questão de julgamentos, né, de justiça própria, que às vezes a gente tem dificuldade de confessar os próprios pecados, né? A gente tem dificuldade, porque sempre a gente se acha o máximo, aí coloca outros nomes, né? Em vez do pecado, em vez da gente confessar assim nominalmente, a gente, até nisso, a gente é orgulhosa, né? Então eu percebi isso, que até nisso eu tenho orgulho de confessar o que realmente, como realmente eu sou, né? Perante o Espírito Santo para ele me curar, para ele assim estar comigo, para ele realmente assim me libertar de tudo isso que todos passamos na vida, uns mais do que outros, né? E eu sei que até hoje todas as feridas
Eu sei que elas não são curadas imediatamente, você sabe muito da minha história, e, e eu sei que é um processo, mas a gente tem que estar muito apegado ao Espírito Santo para que haja uma cura cada vez mais intensa. E eu tenho sentido essa falta muito, sabe? Tem assim, Deus tem me mostrado de uma maneira que talvez eu não tenha entendido tanto quanto tudo que você explanou hoje na aula, sabe? A gente sabe das feridas e tal, mas vê que vem lá de trás da infância, desde os julgamentos que a gente fazia com os pais, e como isso hoje reverbera hoje na vida da gente, né? É uma questão que vem assim. Então, até a gente reconhecer isso para realmente tratar, para realmente colocar diante do Espírito Santo, né? Então, eu tenho assim muita gratidão a você, sabe que minha gratidão a você assim é eterna, que você me fez descobrir, descortinou assim minha vida, muita coisa que eu própria não sabia, né? E comecei a me tratar a partir disso, mas eu tenho ficado ultimamente assim, me sentindo distanciada de Deus, sabe? Assim, porque eu não orado dessa maneira, abrindo meu coração e realmente dizendo quem eu sou, confessando.